E agora eu quero, então, fazer uso dessa prerrogativa tão maravilhosa que o Senhor nos concede, nós nos reunirmos aqui e nós falarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu começo lembrando vocês um pouquinho a importância, a gente tem falado muito acerca da torre, a gente tem usado o livro de Abacuque como o nosso texto base para aquilo que nós, este ano, o Senhor nos direcionou com uma palavra profética, né? Nós somos chamados para fazer a diferença na nossa geração. E nós aprendemos, através do livro de Abacuque, a importância da torre. E nós temos dito o seguinte, a torre não podia ser um lugar físico, mas muito provavelmente um lugar espiritual, aquele lugar onde você muitas vezes entra para falar com Deus, aquele secreto entre você e Deus, porque Abacuque chega a dizer, subirei na minha torre, e naquela torre é interessante a maneira como ele se coloca, ele diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então você percebe que quando Abacuque vai para esse lugar, o que ele está buscando é uma resposta de Deus. E quantas vezes na nossa vida nós não estamos buscando uma resposta de Deus? Às vezes você está diante de uma decisão e o que você mais precisa é de uma resposta de Deus. Você não sabe, às vezes, se você faz um tipo de negócio ou outro, você não sabe se você se estabelece num lugar ou em outro. Às vezes você se pergunta até se aqui é o seu lugar. Às vezes você se pergunta até se esta é a igreja que Deus escolheu para você congregar. E seria tão bom se você pudesse ouvir da parte de Deus, se você pudesse sair com a certeza, por exemplo, nesta manhã, que este é o lugar que Deus preparou para a sua vida. Seria tão maravilhoso se você pudesse dizer assim, puxa, agora eu tenho convicção de que Deus falou comigo e de que aquilo que Deus falou comigo trouxe paz ao meu coração. Era isso que Abacuque estava buscando. E como que nós temos aprendido a encontrar esse caminho, a encontrar esse lugar? Em primeiro lugar, nós temos aprendido a detectar obstáculos. Você, quando sobe nessa torre, você sobe para poder enxergar os obstáculos que estão na sua frente, porque muitas vezes nem isso nós conseguimos enxergar. Então é ali nessa torre, é ali diante de Deus, que você começa a ver as tuas necessidades, as tuas falhas, as tuas limitações, as tuas dificuldades, aquilo que está acontecendo ao teu redor. E uma vez nesse lugar, nós precisamos encontrar o nosso posicionamento. Hebreus 12, 2, a parte A diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O nosso posicionamento está em Cristo Jesus, é olhando para Ele. É não olhando para as circunstâncias, mas colocando as circunstâncias diante do Senhor e passando a olhar para Deus, olhar para o Senhor Jesus. E uma vez que eu me coloco nesse lugar e que eu encontro o meu posicionamento nesse lugar, agora eu preciso desenvolver uma esperança profética. É a continuação do verso. Ele diz assim, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Em outras palavras, Jesus não estava fazendo caso daquilo que ele ia sofrer, daquilo que ele ia passar, porque ele sabia que em certo momento Deus o iria exaltar. Assim como houve um processo de humilhação, haveria um processo de exaltação. Assim como na nossa vida, nós passamos por dificuldades, nós podemos entrar nesse lugar, nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo e crer, porque Romanos 8, 28 traz uma expressão que muitas vezes nós não damos importância. Mas eu acho interessante quando você pega um verso da palavra, ou você pega a palavra, e você fica meditando em cada palavra que ali está escrita. E nós sempre dizemos assim, porque lá em Romanos 8, 28 está escrito que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Mas você já viu como esse verso começa? Ele não começa dizendo assim, e todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem. Ele não começa assim. Ele começa dizendo assim, e sabemos que todas as coisas. Quando a Bíblia fala e sabemos, Paulo não está dizendo algo filosófico, Paulo está dizendo algo matemático. Paulo está dizendo, nós sabemos, não há sombra de variação, não há dúvida, não há nada que possa criar no nosso coração qualquer dúvida, porque a palavra de Deus está nos dizendo, nós sabemos
que todas as coisas... É matemático, meu irmão. Você sabe que todas as coisas que estão ao teu redor, Deus estando ali com você, você estando na presença de Deus, todas elas têm um propósito, todas elas contribuem para o nosso bem. E, aparentemente, coisas más também contribuem para o nosso bem, porque muitas vezes Deus usa aquilo que aos nossos olhos parece ser mal, mas Ele transforma a maldição em bênção, e Ele faz daquilo que aparentemente que é mal realmente, aquilo se torna bom para nós, para a nossa formação, para a nossa edificação. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero tomar aqui, nesta manhã, um personagem chamado Jó, e eu quero falar acerca da vida desse homem. Eu sei que o livro de Jó é um livro, às vezes, difícil, de uma leitura um pouco mais complexa, porque o livro de Jó é um livro poético, como se fosse uma grande poesia. E como é um livro que remonta a um tempo muito antigo, então nós temos dificuldade com certas terminologias que estão nesse livro. Mas eu gostaria, especialmente espero que eu consiga ser breve o suficiente, para dar uma passada por todo o livro de Jó, para que ao final você olhe para a história desse homem, você possa se identificar e entender como é que esse homem foi capaz, através de toda a sua vida, de detectar seus obstáculos, de encontrar o seu posicionamento e de desenvolver uma esperança profética. Eu vou tomar aqui, de uma sentada só, nós vamos ler Jó do capítulo 1, do verso 6 ao 12, mas depois a gente vem analisando verso a verso com mais cuidado. Diz a palavra do Senhor assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando você se debruça sobre esse texto traz muitas curiosidades. A primeira delas é que me parece que em um certo momento da história houve uma reunião no céu. E nessa reunião vieram aquilo que nós entendemos que eram anjos, os chamados filhos de Deus. Quando você vai lá em Gênesis 6, por exemplo, existe uma diferença, e aquilo dá margem para muita discussão, quando fala acerca dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, usam de expressões diferentes. Quando vai se referir ao ser humano, fala filho do homem, ou filha, ali está escrito filhas dos homens. E nós tomamos essa expressão filhos de Deus como anjos. Por isso que tem tanta divergência lá em Gênesis 6, eu não vou entrar nisso, mas o que eu quero dizer para você é que, em certo momento, houve no céu uma reunião, e a Bíblia fala, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E é curioso porque Deus é quem faz uma pergunta a Satanás. Antes de Satanás falar qualquer coisa, Deus questiona ele e diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então observe que, claro, num primeiro momento você olha e fala, ele devia ser um turista inveterado, né? Porque ele passeava pela terra, rodeando a terra, então ele fazia muito turismo pela terra, mas nós sabemos os seus ardis. E a palavra de Deus fala que naquele tempo, mesmo sendo um ser caído, mesmo sendo um anjo caído, né, ele tinha acesso ao céu. Nós não sabemos a razão pela qual ele tinha acesso ao céu, mas naquele tempo ele tinha acesso ao céu. Você vai encontrar passagens, por exemplo, quando Satanás vai acusar o sumo sacerdote Josué lá em Zacarias, da mesma maneira, dá a impressão que ele tem acesso ao céu. Vocês conhecem uma passagem quando Deus fala assim: quem sairá dentre nós e enganará Acabe? Será um espírito de mentira
que será uma boca de espírito de mentira para enganar Acabe. E alguém se levanta lá e fala, eu irei. E o Senhor fala, e você vai prevalecer. Muitos entendem que aquele momento em que esse espírito de mentira sai, que a Bíblia fala que vem da parte de Deus, que é Satanás agindo. Que é Satanás cumprindo a sua missão de mentir, de roubar, de enganar. Mas nós sabemos que quando isso chega no Novo Testamento, muda. Porque quando você vai em Apocalipse 12, a Bíblia fala que houve guerra entre Miguel e os seus anjos contra o dragão, e o dragão foi expulso. A Bíblia fala que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, diz a palavra. Ela o chama, ela fala que ele é o sedutor de todo mundo. E ele foi atirado à terra. E é interessante porque lá tem uma expressão muito curiosa, porque fala assim, ai da terra e do mar, né? Pois o diabo desceu entre vós. Ou seja, o diabo foi lançado à terra, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós temos que separar e entender. Hoje, se você perguntar, e hoje, pastor, como funciona? Não, hoje eu me lembro que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele diz lá em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. E hoje nós sabemos pelas Escrituras, Satanás não tem mais acesso ao céu para nos acusar diante de Deus. Ele te acusa na sua mente, ele te acusa no seu pensamento, ele trabalha aqui, na sua mente. É por isso que em Efésios 6, Paulo fala, tomai a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Por que nós precisamos da armadura de Deus? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com o evangelho da paz e o escudo da fé e a espada do Espírito, para resistir os dardos inflamados do maligno, aquilo que ele lança contra a minha mente, contra a sua mente. Mas ele não tem mais como ir lá e nos acusar diante de Deus. Imagina que ele fosse lá te acusar diante de Deus, Deus responderia para ele e diria assim, tetelestai, está pago, meu filho já pagou na cruz. Por que você está acusando um dos meus escolhidos? Por que você está acusando um dos meus filhos? Meu filho já pagou por ele na cruz do Calvário. Mas a nossa guerra é na mente. Mas naquele tempo não. Naquele tempo ele ia perante Deus acusar os filhos de Deus. E nessa reunião, quando ele chega, ele vem e o Senhor pergunta para ele de onde ele vem. E é interessante porque de pronto o Senhor já começa a responder e falar para ele acerca de Jó. A Bíblia não fala o motivo, a razão pela qual Deus estava falando com ele acerca de Jó. Mas a Bíblia nos diz no verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? E aí o Senhor vai dar 5 qualidades que ele enxergava na vida de Jó. Ele diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Isso significa que ele tinha um padrão bem elevado, não havia ninguém na terra semelhante a ele. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro e reto, né? E há diferença, claro, talvez se nós fôssemos numa linha geral dizer qual a diferença entre o íntegro e o reto, muitos costumam dizer que a diferença está na porta do quarto. Você é íntegro naquilo que você faz com a porta do quarto fechada, você é reto naquilo que você faz com a porta do quarto aberta. A integridade está relacionada a você e Deus, o seu comportamento diante de Deus quando ninguém está te olhando. A retidão está relacionada quando todos estão te olhando, quando todos estão ao teu redor, a maneira como você age com as pessoas. E Jó tinha essas qualidades. E mais do que isso, a Bíblia fala que ele era temente a Deus, ou seja, ele era provido de sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas diz mais, ele se desviava do mal, ou seja, ele andava em santidade, ele era separado, ele se desviava do mal. E Satanás, de alguma maneira, quer convencer a Deus que Jó só tem essas qualidades, e Jó só é assim porque Deus o abençoa, porque Deus dá tudo para ele. Veja o verso 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercasse com sebe? Sebe quer dizer uma parede, uma proteção, aquelas cercas que a gente muitas vezes montamos, especialmente sebe aqui no caso, tem mais relação com o termo agrícola, aquela cerca de plantas, né? Então está dizendo assim, acaso não cercasse com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Então o que Satanás está dizendo para Deus é o seguinte, Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Jó te serve por aquilo que você dá a ele. Jó não te serve por aquilo que você é. É isso que Satanás está incitando a Deus. E ele propõe um desafio.
Ele fala assim, faz uma prova com ele, verso 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Deus aceita o desafio. Verso 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Agora entenda uma coisa, Jó era um homem rico. Jó, naqueles dias no Oriente, ele era o homem mais rico, seguramente daquela região na qual ele habitava. Acompanhe comigo o verso 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Veja como a Bíblia o considera maior do que todos os do Oriente. Ou seja, era um homem de muitas posses, de muitas riquezas, mas num só dia, a Bíblia fala que os sabeus mataram os bois, o fogo caiu do céu, consumiu as ovelhas, e os caldeus acabaram com os camelos. Tudo que esse homem tinha, ele perdeu num só dia, porque a Bíblia fala que Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse nas riquezas dele, mas fez mais. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, e era uma família unida, não era uma família desunida. Acompanhe a leitura do verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Observe que era uma família unida, mas mais ainda, Jó era um pai atencioso, Jó era um pai presente, Jó era um pai que orava por seus filhos. Verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, olha o que Jó fazia. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó era um pai piedoso, era um pai presente, um pai de oração, tinha uma família unida, uma família linda, de 7 filhos, 7 meninos e 3 meninas, mas naquele dia, em que aquele homem ainda se ressentia de ter perdido toda a sua riqueza, chega um dos seus empregados e diz a Jó, também os teus filhos morreram. Veja o verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Agora, deixe-me abrir aqui um parênteses. Como é que alguém que perde todas as suas riquezas, como é que alguém que perde num mesmo dia, esse homem ainda lamentava as suas riquezas, quando chegam os seus empregados para dizer que os seus filhos que estavam lá numa casa, o teto da casa desabou, bateu um vento forte, o teto da casa desabou e todos os seus filhos morreram. Você imagina esse homem voltando do cemitério. Você imagina esse homem voltando de sepultar os seus 10 filhos. Como esse homem devia estar, o seu estado de alma, como devia estar o coração desse homem. Jó era um homem que tinha empregados, Jó era um homem conceituado. Você imagina toda a cidade, porque a Bíblia vai falando de uma forma muito rápida, mas você sabe que isso não acontece de uma maneira tão rápida, é que não é possível você trazer tantos detalhes, mas você imagina esse homem naquele dia sepultando os seus 10 filhos. Quem já viu esses sepultamentos coletivos, quando cai um avião, como foi lá com aquele time da Chapecoense, colocam todos os caixões perfilados, um ao lado do outro. Aquilo é uma cena chocante, meus irmãos. Você imagina chegar num cemitério e você abrir 10 covas e colocar ali os seus 10 filhos e enterrá-los ali. Imagina o coração desse homem. Mas a Bíblia fala que ele se lançou em terra e ele adorou. O que isso significa? Que Jó não servia a Deus por aquilo que Deus dava. Jó servia a Deus por aquilo que Deus era. Alguém que encontra forças para adorar numa circunstância dessa. Então ele diz no verso 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O que ele está dizendo? Minha filha, eu nasci sem nada, eu vou morrer sem nada, qual o problema? Ele está, entre outras palavras, nos ensinando e dizendo assim, não se apegue às riquezas dessa terra. Você veio a esse mundo sem nada. Se Deus entender que deve te abençoar, te prosperando nessa terra, amém.
faça, desfrute disso e glorifique o nome do Senhor. Mas se em algum momento essas coisas não vierem às suas mãos, ou se em algum momento elas forem tiradas, não coloque nisso o vosso coração. Coloque o coração de vocês no Senhor. Ele está dizendo, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui a primeira mentira de Satanás é desmascarada. Jó está demonstrando uma devoção tão grande a Deus, algo tão lindo, que não tem como nós aqui não reconhecermos. Ele não servia a Deus por aquilo que Deus dava a ele. Ele servia a Deus por quem Deus era na vida dele. Ele encerra o verso 22 desse capítulo dizendo, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você já imaginou um homem passar por tudo isso e a Bíblia fala ele não pecar, ele não atribuir a Deus a responsabilidade do que estava acontecendo? Mas é curioso, chega o capítulo 2, e no capítulo 2, outra reunião. No capítulo 2, novamente, acompanhe comigo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E novamente Deus pergunta a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. E novamente Satanás propõe um desafio a Deus. Ele diz no verso 4, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que ele está dizendo agora? Ele está dizendo, olha, pelos bens materiais ele resistiu. Pela vida dos seus filhos ele resistiu. Mas toca nele agora, toca no corpo dele agora, mexe na saúde dele. E você vai ver que ele vai blasfemar contra você. Deixa ele ficar enfermo, coloque ele numa cama e veja se ele não vai se voltar contra o Senhor. Veja se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Eu não sei se você já viu, mas infelizmente, eu sei de casos de pessoas que foram a um hospital, pessoas que acabaram ficando enfermas, e nesse hospital elas blasfemavam contra Deus. Porque Deus, se Deus fosse bom, eu não estaria aqui nessa cama. Se Deus fosse justo, porque onde já se viu, eu estou aqui, eu tenho tanta vida pela frente, eu tenho tanta coisa. Porque e fica questionando a Deus, e fica culpando a Deus por aquela situação. Jó não era assim. Jó não era assim. A Bíblia fala que Deus disse a Satanás novamente, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E Satanás, então a Bíblia diz, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Você imagina a chaga desse homem. A única coisa que conseguia aplacar, aliviar aquelas feridas purulentas que ele trazia no seu corpo, aquelas chagas, era um caco de telha. E com aquele caco de telha, ele passava o dia todo se coçando, ali assentado em cinza, num sinal de humilhação diante de Deus. Mas é curioso, porque o Senhor diz para Satanás assim, não toca, poupa-lhe a vida. Você vai, toca nele, mas poupa-lhe a vida. E aqui, eu quero mais uma vez abrir um parênteses para dizer a vocês... Porque muitas vezes as pessoas sentem um certo medo e até evitam falar o nome de Satanás, diabo. Veja que não sou eu quem falo, é a palavra de Deus. É Deus quem está dizendo aqui, Satanás saiu, e Satanás foi, Satanás tocou. Deixe-me dizer uma coisa. Satanás é um ser criado. Satanás não é Deus. Satanás é um anjo. Satanás é um anjo que caiu, um anjo que o Senhor o lançou em terra. A Bíblia, você tem ali pelo menos
Isaías 14 e Ezequiel 28, que nos contam um pouco acerca, pelo menos você pode ampliar e entender que está se referindo a Satanás. Satanás nunca será páreo para o Senhor. Satanás nunca estará no mesmo nível que o Senhor. Satanás nunca será alguém que poderá fazer frente àquilo que Deus quer realizar sobre as nossas vidas. Ele é como um leão procurando ocasião para nos poder tragar, mas ele não passa de um anjo caído. O poder dele é limitado ao poder de Deus. O Criador está acima das suas criaturas. Entenda isso, guarde isso no seu coração, porque vez por outra, quando ele se levantar, é importante você lembrá-lo, que ele vai até um certo limite. E a palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Quando você vai em Apocalipse capítulo 1, Jesus diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Então perceba, Satanás nem a chave do inferno, Satanás possui. Isso sempre esteve nas mãos de Deus. Não é que Jesus tirou. Às vezes nós fazemos até uma construção, porque lá em Efésios 4, nós sabemos que antes de Jesus subir ao céu, ele desceu. A Bíblia fala as partes mais profundas da terra. E depois nós sabemos que quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que ele despojou os principados e as potestades, os expôs publicamente na cruz, diz a palavra. E através dessa construção, inclusive nós sabemos por Pedro que ele vai lá, quando ele desce, Pedro usa de uma expressão muito interessante, que nós temos muita dificuldade, não sabemos explicar. Se você perguntar, pastor, o que significa isso? Eu posso fazer uma ilação, mas eu não consigo te explicar e te dar uma convicção quando Pedro diz que Jesus foi e pregou a espíritos em prisões, quando ele desceu e pregou a espírito em prisões, e aí se remete para os dias de Noé, quando Noé construía a arca e tudo mais. Ou seja, são textos de difíceis interpretações, mas o que eu quero te mostrar com isso é o poder que o nosso Deus tem, é o poder que Cristo Jesus tem, é dizer para você que se tem um lugar que um dia Satanás será lançado, será o inferno, e nesse lugar ele não é dono, nem sequer é dono, ele nem sequer nesse lugar, ele é chefe, porque se no inferno tiver posições e lugares mais agressivos, lugares mais severos, certamente Satanás será colocado nesse lugar mais severo, certamente ele será lançado no pior lugar que há no inferno. Então entenda, nem isso Satanás detém. De tal maneira que o Senhor estava dizendo para ele assim, você vai até o limite que eu estabeleço. Guarde isso no seu coração, porque Satanás te ataca, como ataca a mim, mas sempre haverá um limite. Deus sempre vai estabelecer um limite para ele, e ele nunca vai conseguir passar desse limite. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas é curioso, porque quando Jó passa por tudo isso, e tem essas feridas e esse caco de telha, a sua mulher se levanta, e eu fico imaginando aqui, Jó, tudo que Jó precisava era de um ombro amigo, mas diz a palavra que a sua mulher se levanta, e ela diz ali, olhando todo aquele sofrimento, ainda conservas a tua integridade? E ela então diz, amaldiçoa a Deus e morre. E mais uma vez, Jó vai revelar que Satanás estava equivocado. Ele responde para a sua esposa, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E aí olha que frase linda. A Bíblia diz assim, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quando nós olhamos para isso, nós podemos entender que Jó é um modelo para nós. Jó é um modelo de alguém que fez a diferença na sua geração. Jó é alguém que demonstrou amar a Deus acima de todas as coisas. O amor que Deus recebe de Jó, o amor que Jó aprendeu a desenvolver diante de Deus, estava acima das suas riquezas, estava acima dos seus filhos, estava acima da sua esposa, estava acima da sua própria vida. Jó aprendeu isso. Muitos anos depois é que nós vamos aprender aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E agora, olhando para isso, nós podemos compreender quando Jesus fala em Mateus 10, 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esse homem já fazia isso quando não existia lei nem profetas. Este homem já era capaz de amar a Deus acima de todas as coisas.
Quando a Bíblia está dizendo para nós que nós devemos deixar pai, mãe, filho, filha por amor a Deus, entenda agora. A Bíblia não está dizendo para você abandone o seu pai, abandone a sua mãe, vire as costas para os seus filhos, deixe de ajudá-los. A Bíblia não está dizendo isso em momento algum. Jó não fez isso, Jó orava pelos seus filhos, Jó sacrificava pelos seus filhos, Jó ia lá e prestava um culto de adoração a Deus. Quem sabe, talvez os seus filhos tivessem pecado. Jó nunca abandonou a sua família, Jó nunca abandonou o seu trabalho, Jó sempre foi fiel a tudo. Mas entenda, o que a Bíblia está dizendo para nós é que o nosso amor a Deus deve exceder toda essa forma de amor. E é compreensível. E por que é compreensível? Porque quando você vai no grego, você vai ver que existe várias formas de amar. Existe a forma filéu, existe a forma eros, existe a forma storge, mas existe uma forma chamada ágape, que é aquele amor desinteressado, aquele amor que nós temos com Deus. Esse amor que Jó desenvolve com Deus, esse amor ágape. E é interessante porque quando você traz isso para a nossa realidade, você sabe que mesmo havendo um amor eros entre marido e mulher, muitas vezes há uma discussão, muitas vezes há lá um ferro com ferro, e às vezes as pessoas ficam até estremecidas, e alguns chegam a ponto até de se separar e se divorciar. Você sabe que muitas vezes, embora a gente entre irmãos, a gente se ame, você ama a sua família, você ama seus irmãos, mas vez por outra sai lá, uns pega lá, e um irmão deixa de falar com outro irmão. Não é verdade? Mas deixe-me dizer, o que nós vamos entendendo disso tudo é que todas as formas de amar, elas são corruptas, porque o homem pecou. O pecado trouxe corrupção ao mundo, e todas as formas de amar são corruptas. Então, quando eu amo a minha esposa, mas em certo momento eu tenho com ela algum tipo de desavença, é porque o pecado trouxe uma corrupção nessa forma de amor. Todas essas formas de amar, elas se corrompem, mas existe uma forma de amar que jamais se corrompem, porque a Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. É o amor ágape. E é quando nós experimentamos o amor ágape, que o amor ágape pode cobrir o amor histórgico, o amor ágape pode cobrir o amor filéu, que o amor ágape pode cobrir o amor eros. É dizer, quando eu tenho um problema com a minha esposa, naquele momento, talvez a minha carne, tomada por orgulho, não quer se reconciliar com ela, a carne dela, tomada por orgulho, não quer se reconciliar comigo, mas quando nós entramos na presença do Senhor e somos cheios do amor ágape, o amor ágape cobre o amor eros, e o amor ágape nos leva de volta a esse lugar de reconciliação. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Jó era um homem que aprendeu a desenvolver o amor ágape mais do que desenvolveu o amor eros, mais do que desenvolveu todas as outras formas de amor. Jó é um exemplo para nós nesse sentido. Mas é curioso, vamos avançar no livro, porque eu creio que é um livro fascinante, como eu disse a vocês, é uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais difícil, mas é um livro fascinante. Compadecidos, chegam os amigos de Jó para consolá-lo. Capítulo 2, verso 12 e 13. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dirigia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Imagina o sofrimento desse homem, imagina as feridas desse homem, imagina o estado físico deste homem, porque os seus amigos, chegando para se compadecer dele, ficaram 7 dias em silêncio, não encontravam palavras para consolar a Jó. E Jó, no capítulo 3, vai começar a se lamentar. Ele se lamenta pelo seu nascimento, verso 3 e 4. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E Jó começa a achar que viver já não vale mais a pena. Observe, verso 11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Ou seja, Jó estava dizendo assim, diante de todo aquele sofrimento, é como se ele estivesse perdendo a perspectiva, dizendo assim, eu não tenho mais minhas riquezas, eu não tenho mais meus filhos, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais saúde, o que eu vou ficar fazendo nessa terra? Em outras palavras, é como se ele estivesse pedindo
a morte, mas não aquela morte senão daquele que quer ir para Deus, daquele que fala assim, é melhor eu ir para Deus, eu tenho convicção da minha salvação, eu estou certo que Deus me chamou, que Deus me ama, é melhor eu morrer, eu não quero ficar vivendo nessa vida dessa forma. Claro, nós temos que entender, quando a Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, era íntegro, era reto, que não havia ninguém semelhante a ele à terra, a Bíblia não está dizendo que Jó nunca pecou. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia, porque Jó era um homem, e Jó já nasce em pecado. Nós já recebemos o pecado por representação. Salmo 51, a Bíblia fala que nós já nascemos em iniquidade e me concebeu a minha mãe, diz a palavra de Deus. Em pecado eu fui formado. Mas isso é o pecado da representação, desde Adão. Quando Adão pecou, isso vem passando de geração em geração. E isso tem um conserto quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos leva de volta para a família de Deus. Então Jó está se lamentando, mas aí agora começa a surgir o grande problema, porque aqueles amigos que vieram consolar Jó começam a fazer teologia. E eles começam agora a buscar algo que justificasse por que é que Jó estava vivendo aquela situação. Eles entendiam que se Jó estava passando por aquilo, é porque Jó havia pecado. Ele só pode ter pecado, porque eles vão dizer no capítulo 4, versos 7 e 8, um dos seus amigos, chamado Elifaz, diz assim, lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? Ele está perguntando para Jó. E onde foram os retos destruídos? Ele está olhando para Jó e está falando, você está perecendo, você está sendo destruído. Ele está dizendo assim, algum inocente já foi destruído? Algum inocente, alguém que é reto já foi destruído? Então ele diz assim, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, ou seja, eles colhem. Então observe, Jó está sofrendo, e na concepção deles é porque Jó pecou. Ainda que fosse em segredo, ainda que ninguém soubesse, eles estão dizendo assim, você está sofrendo porque você pecou. Mas Jó reage a isso. Jó entra no embate, ele não entende por que Deus permitiu que ele caísse nessa desgraça. Mas ele tinha convicção de que aquilo que ele estava passando não era fruto de pecado. Porque ele conhecia a sua vida, ele sabia da sua retidão, não que ele se julgasse santo, não é isso, meus irmãos, não é que era um homem prepotente, presunçoso, soberbo, que dissesse assim, não tem ninguém santo como eu, porque observe que não é Jó quem faz a sua defesa perante Satanás, é Deus quem o defende perante Satanás, é Deus quem fala, não há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó tinha essa convicção, e ele vai passar do capítulo 4 ao capítulo 37, meus irmãos, defendendo a sua inocência, defendendo aquilo que de fato era a sua defesa, ou seja, não há pecado na minha vida. O que eu estou passando não pode ser fruto de pecado, porque eu não cometi um pecado como esse para receber tudo isso que eu estou recebendo. E quando chega no capítulo 32, os amigos de Jó começam a desanimar, a desistir, a dizer assim, não adianta, nós estamos procurando pecado, e nós não achamos nada. Então eles dizem assim, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Deixe-me abrir um parênteses mais uma vez. Jó não é uma história de ficção. Jó é uma história de alguém verdadeiro, de alguém real. Jó é uma história real. Porque se você vai, às vezes, e ouve, principalmente essas teologias liberais, em algum momento você vai ver pessoas ali dizendo assim, não, Jó foi uma alegoria, foi uma história, como se fosse uma mitologia, Jó foi um conto de ficção. Não, Jó é uma pessoa real. E eu quero que você veja na Bíblia, como em outros momentos bíblicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se fará menção de Jó como pessoa. Diz Ezequiel 14:20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Veja Tiago capítulo 5, eis que temos por felizes os que perseveram firmes,
tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Aleluia. Então, presta atenção. Jó não é uma ficção. Então, tudo aquilo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa real. O que nos traz ainda mais, pelo menos assim, olhar e ver tudo que esse homem fez, isso nos enche. Nós estamos dizendo assim, ele é um modelo, mas não é um modelo de Hollywood, não é um modelo de filme, é um modelo palpável, é um modelo verdadeiro. É um homem como eu, como você, alguém que viveu nos dias dele e que passou por isso. Ele é um modelo de inspiração para nós. Jó é, talvez, o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Dos 66 livros que nós recepcionamos como a Bíblia, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. E Jó, certamente não escreveu o capítulo 1 e o capítulo 2, nem o capítulo 42. Jó certamente se foi ele mesmo quem fez o registro, ele deixou do capítulo 3 ao capítulo 41, porque o capítulo 1 e 2 está nos contando por que é que Jó estava sofrendo. Mas ele vai passar o livro inteiro se perguntando por que é que ele está sofrendo. Ele não sabe por que está sofrendo. Então se atribui esse capítulo 1 e o capítulo 2 a Moisés. Entende-se que foi Moisés quem escreveu, inspirado por Deus, este capítulo 1 e o capítulo 2. E isso não é difícil de você recepcionar, porque Jó é dos dias de Abraão. Jó é muito provavelmente dos dias dos patriarcas. Claro, você diz assim, pastor, há alguma coisa que indique isso? Diretamente não, mas indiretamente sim. Jó morre com 210 anos de idade. 210 anos de idade era a idade do pai de Abraão, porque pós-dilúvio, os homens passaram a viver em torno de 200 anos. Então, perceba que há algum elemento que mostra isso, e mais do que isso. Quando os amigos vêm acusar Jó, ninguém fala da lei de Moisés, ninguém faz menção à lei de Moisés, ou seja, a lei de Moisés não existia ainda. Eles estão acusando Jó de ter cometido um pecado, mas eles não fazem nenhuma alusão à lei. Então, veja, a verdade é que, por mais estranho que possa parecer, essa pessoa real, esse homem chamado Jó, ele está sofrendo por uma única razão, meus irmãos. Ele está sofrendo porque ele é um homem justo. Ele está sofrendo porque ele teme a Deus e porque ele se desvia do mal. Ele não está sofrendo porque ele cometeu algum pecado. E, claro, eu não estou dizendo que isso é a regra geral, porque vocês conhecem Gálatas 6:7, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não é verdade? Todos vocês conhecem a palavra de Deus. Então, não estou aqui fazendo nada que seja algo que quebre essa regra geral. O salário do pecado é a morte, diz Paulo lá em Romanos 6, mas o dom da vida eterna é algo que Deus nos dá gratuitamente. Então, nós estamos dizendo aqui, existe uma regra geral, mas existe uma exceção. E, biblicamente, é possível alguém sofrer sem ter cometido pecado. E olha, por que é importante entender isso, meus irmãos? Porque, às vezes, nós olhamos uma pessoa enferma, uma pessoa doente, e quem dentre nós já não formou um juízo e disse assim, mas essa pessoa está passando por isso por causa de pecado. Às vezes você olha um fato de uma pessoa, às vezes uma pessoa que está doente nem sabe qual a doença tem, ela nem sabe como explicar para os seus irmãos acerca dessa doença que ela está tendo, porque nem ela conhece a origem do problema, então ela mesma tem dificuldade. Isso não nos autoriza a dizer que esta pessoa tem pecado. O fato de você olhar muitas vezes e dizer assim, puxa, a igreja, né? Você olhar e dizer a igreja, muitas pessoas saíram da igreja, algumas famílias deixaram de vir para a igreja, algumas famílias já, foram para outras igrejas. Isso não nos autoriza a dizer que o pastor está em pecado. Nós podemos sofrer sem ter nenhum pecado. É o que a Bíblia está nos ensinando. Presta atenção. Eu me lembro uma ocasião, há um tempo atrás, que eu fui visitar um casal que havia perdido um filho no ventre. A esposa havia engravidado e perdeu o filho. E Deus me tocou o coração e me levou à casa desse casal. E quando eu estava na casa desse casal, o Senhor me trouxe à memória exatamente esse texto de Jó.
E eu estava consolando esse casal e eu percebi que ali na conversa, como todo casal que perde um filho, eles estavam debaixo daquela opressão, daquele peso de acusação. Porque assim, vocês são um casal, você tem um filho e você perde um filho, isso fica um peso, o diabo vem te acusar de todos os lados. Por que Deus permitiu isso? É possível que tenha algum pecado na sua vida. Por que Deus permitiu você passar por essa situação? A verdade é que quando nós passamos por situações difíceis, nós sempre temos dificuldade de lidar com elas, porque o diabo se encarrega de aumentar na nossa mente, no nosso pensamento, toda a sua acusação contra nós, dizendo assim, você deve ter pecado contra Deus. Você está passando por isso porque você fez tal coisa. Você está passando por isso como que justificando e dizendo assim, você merece sofrer. Presta atenção. E eu disse para esse casal assim, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vocês perderam um filho, eu passei por isso 2 vezes. E numa das vezes, de fato, nós fomos acusados de ter sido fruto de pecado, quando nós sabíamos que não existia nenhum pecado. Mas eu passei por isso e nós suportamos isso justamente para dizer isso hoje para as pessoas. Coloque no seu cardápio, coloque no seu menu, dentre as suas opções de justiça, se é que a nós não nos foi dado julgar ninguém, nós não fomos chamados para fazer juízo, nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus, mas, invariavelmente, como o ser humano faz juízo, eu gostaria que você, a partir de hoje, acrescentasse como uma das possibilidades, como uma das hipóteses na sua formação de juízo, o seu irmão está sofrendo sem ter cometido pecado. O seu irmão está sofrendo porque ele é justo, porque ele é temente a Deus, porque ele se aparta do mal. Porque eu creio que se nós tivermos esse entendimento, meus irmãos, o nosso coração vai se encher de compaixão. E ao invés de nós dizermos que vamos lá simplesmente consolar os nossos irmãos, verdadeiramente nós vamos abraçá-los e dizer a cada um deles, você é importante para Deus, não desista. É isso que Jó está experimentando. E é isso que nós devemos também experimentar entre nós. Porque a Bíblia fala que, Paulo nos lembra que o sofrimento dessa terra não se compara com a glória que há de ser revelada sobre nós. Quem é dentre nós que não passa por problemas, meus irmãos? Quem é dentre nós que não passa por sofrimento? Todos nós passamos por sofrimento. Nosso pastor agora está passando por um problema no coração. E você vai dizer, o quê? Ah, mas será que o meu pastor... Meus irmãos, todos nós hoje estamos recebendo a palavra, estamos entendendo perfeitamente. Quem de nós não passa por luta? Quem de nós não passa por problema? Quem de nós... Eu comecei esta mensagem dizendo uma palavra que está lá em Romanos 8:28, que nos traz tanto consolo. Ela diz, sabemos que... Hoje nós sabemos que alguém pode sofrer sem ter cometido pecado. E isso é importante. Presta atenção, nesse estado de angústia todo, Jó não sabe o que está acontecendo, Jó não sabe por que ele está sofrendo. Ele não entende os motivos. Veja o que ele fala no capítulo 19. Ele diz assim, se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Ou seja, em outras palavras, o que mais angustiava Jó era clamar e Deus não responder. Era o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Quantas vezes você já não experimentou isso? O silêncio de Deus, isso nos angustia. Isso nos traz assim algo, o nosso coração se aperta. Porque quando você passa por um problema e Deus te responde, aquilo aquieta o teu coração. Mas o tempo em que nós precisamos esperar, porque Deus está trabalhando, e o silêncio de Deus é um trabalhar de Deus. Muitas vezes o silêncio de Deus, naquele momento, é resposta. E Deus ali falava de uma forma no silêncio.
E Jó estava sendo moldado por Deus, então Jó sofria naquela angústia. E no meio dessa angústia toda, é interessante porque ele vai falar algo profético, ele vai falar algo que, sem ele perceber, vai ficar marcado para a eternidade. Ele diz assim, ainda no capítulo 19, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. E não é que foram, meus irmãos, não é que nós estamos lendo aqui, ele diz assim, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E aí ele fala a coisa mais linda, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Em outras palavras, ele estava dizendo, por mais que eu sofra, por mais que eu não entenda, por mais que eu olhe e diga a vida não vale a pena, mas ele está dizendo assim, um dia o meu Redentor se levantará, um dia o meu Redentor que está vivo, ele se levantará. Em outras palavras, ele estava se consolando e dizendo para ele mesmo, o meu Senhor é justo, o meu Senhor não vai me desamparar para sempre, ainda que eu sofra hoje, mas haverá um dia que o meu Senhor haverá de me recompensar. E Jó fica nesse embate. E quando chega no capítulo 38, Deus agora vai confrontar Jó. Mas não é que Deus vai confrontar Jó porque Jó seja um pecador ou algo dessa natureza. Deus vai lembrar Jó quem Deus é. E Deus começa dizendo para Jó no capítulo 38, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. E aí o Senhor vai passar o capítulo 38, 39, 40 e 41, só dizendo quem ele é, só perguntando para Jó. Então vamos lá, Jó, me fala, quem é que pôs as águas nos oceanos? Quem é que ordenou as estrelas? E quando você vai para a Bíblia, é a coisa mais linda. Eu recomendo que vocês, em algum momento, ao longo desta semana, vocês façam uma leitura de Isaías capítulo 40. Porque Isaías capítulo 40 mostra quem é Deus. E mostra quem é Deus nos seus detalhes. Então você vai ver em Isaías capítulo 40, Deus perguntando assim, quem é aquele que toma na concha das suas mãos os oceanos? Imagina os 5 oceanos, o Antártico, o Ártico, o Índico, o Pacífico e o Atlântico. Imagine os lagos, imagine os mares, imagine o Mediterrâneo, imagine todo o conjunto das águas. A Bíblia fala, quem é aquele que toma na concha da sua mão todas as águas? Quem é aquele que mede a palmo o céu? Quem é? A Bíblia fala para nós, as nações são consideradas por ele como um pingo de um balde de água, como nada, como menos que nada. Se nós olharmos para o Senhor, os seus atributos, nós vamos entender, se você perguntar para um cientista, me diga qual é o tamanho do universo. Talvez um cientista responda para você assim, eu não sei, o universo é infinito. Mas nós sabemos que o universo não é infinito. Talvez nos falte tecnologia, talvez nos falte conhecimento, mas infinitude é atributo do Criador, infinitude é atributo de Deus. Como todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Significa que o universo foi feito por Ele e o universo está contido no Criador. O Criador é maior do que o universo. Se o Criador é infinito, o universo é finito. Por maior que seja, o universo tem um tamanho estabelecido por Deus. E Deus conhece qual é o seu tamanho. Esse é o Deus a quem nós servimos. Se você perguntar também a um cientista, você vai perceber, ele vai te responder dizendo que a expectativa é de que existam mais estrelas no cosmos, mais estrelas no universo, do que grãos de areia nas praias e nos desertos. Se você for a uma praia, você pegar um punhado de grão de areia, levar à sua casa, colocar numa mesa de vidro e sair separando, talvez você nem consiga contar todos aqueles grãos. A Bíblia fala que as estrelas, Ele conhece cada uma pelo seu nome. Ele faz sair do seu exército as estrelas, a Bíblia fala, todas bem contadas, todas bem contadas, as quais Ele chama cada uma
pelo seu nome. Imagina se Deus não sabe qual é o seu nome. Isaías 43 fala que quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Ele diz assim, tu és meu, chamei-te pelo teu nome. Deus conhece o teu nome, meu irmão. Que dirá o teu problema? Deus conhece você pelo nome, como Deus conhece cada uma das suas estrelas pelo nome. A Bíblia fala por ele ser grande e forte em poder. Quando ele chama cada uma dessas estrelas, a Bíblia fala, nenhuma delas falta. Todas comparecem perante o Criador. Esse é o Deus que nós servimos. Olha o que Paulo vai responder. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda acerca desse texto de Isaías 40, Paulo lá em Romanos 11 vai dizer algo que a mim me toca muito. Ele fala, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha que coisa linda. Ele fala, quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para por ele ser restituído? Então ele arremata dizendo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Deus que nos chamou. Esse é o Deus que te chamou pelo teu nome, dizendo, tu és meu. Esse é o Deus que chamou a Jó. E quando Jó ouve falar acerca de Deus, dessa grandeza de Deus, Jó se arrepende. Jó se arrepende, e é interessante porque ele reconhece que ele usou palavras duras e severas contra Deus. Porque naquele estado de alma, o homem acaba falando coisas que ele não entende. E ele vai dizer isso no capítulo 42. Agora eu quero levar vocês ao capítulo 42 para nós encerrarmos o livro de Jó. Então diz a palavra assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E é interessante, porque esta declaração de fé, meus irmãos, é uma declaração que nos apresenta pelo menos 6 pontos aqui, que nos chama muito a atenção, e que eles são muito importantes para que nós possamos, então, sair daqui nesta manhã, carregando conosco algo que marque a nossa vida, que nos acompanhe, nos ajude no nosso dia a dia. A primeira coisa é que quando Jó fala, eu bem sei que tudo podes, em outras palavras, o que Jó está dizendo é que Deus é ilimitado. Deus pode todas as coisas. O que eu e você não podemos, Deus pode. Deus é absolutamente ilimitado. Às vezes nós limitamos Deus. O homem limita Deus na religião. O homem limita Deus numa imagem de escultura. O homem limita Deus, às vezes, na sua incredulidade de coração. O que Jó está dizendo é, eu bem sei que tudo podes. Eu bem sei que tudo podes. Ele diz mais, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deixe-me dizer uma coisa, você não é aqui um erro do seu pai e da sua mãe. Você não está aqui nessa terra como uma marionete sendo jogado de um lado para o outro. Você não está neste país, nesta nação. Talvez você tenha sido atraído aqui por uma corda humana, mas por trás desta corda humana existe um laço de amor, existia algo maior vindo da parte do Senhor. Você está aqui por um projeto de Deus, por um propósito de Deus. Você não está aqui nessa igreja em vão. Você está aqui nesta manhã, nesta igreja, porque aprove a Deus, nesta manhã, te tomar pelas tuas mãos e te trazer este lugar para falar com a sua vida, porque você é importante para Deus.
O que Jó está dizendo é que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada, nenhum plano de Deus. Mas Satanás pode nos resistir. Satanás é um anjo criado que tem um limite, como nós já dissemos aqui. Nada, operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus. Se Deus tem um propósito, Deus vai usar o que Ele quiser, da maneira como Ele quiser, para cumprir os seus propósitos, porque a palavra de Deus não torna atrás vazia. Ela foi lançada, ela foi enviada para cumprir aquilo que lhe compraz, aquilo que lhe apraz. E você está aqui hoje e a sua vida está contida nesse plano maior, nesse plano de Deus. Uma terceira verdade que esta declaração de Jó nos traz é que as pessoas emocionalmente enfermas, elas sempre falam coisas que elas não entendem. E é por isso que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão paciente, porque quantas coisas que nós falamos quando nós estamos abatidos emocionalmente e que Deus não leva em consideração. Eu me lembro, tem um pastor até que ilustra acerca disso, de uma viúva que o marido morre, e ela chora o velório todo. Por que você não me levou com você? Por que você não me levou com você? E quando abrem a sepultura lá, e vão pôr o caixão, alguém esbarra nela, ela cai lá dentro da sepultura, ela começa a gritar, me tira daqui, pelo amor de Deus. Né? Mas ela não chorou o velório inteiro que ela queria ir com o marido, que o marido não levou. Não é? Ainda bem que Deus não leva em conta as bobagens que a gente fala. Glória a Deus. Ainda bem. Porque às vezes a gente fala umas coisas assim, nonsense, umas coisas que não, Deus olha e fala assim, meu querido, o que você está falando? Elias se encosta num zimbro no deserto, e ele pede a morte. Eu não sou melhor do que meus pais. E Deus fala para ele, Elias, acho que o seu problema é fome, meu filho. Come essa comida, porque você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Ainda bem que Deus não leva em conta as coisas que nós falamos quando nós estamos emocionalmente abatidos, não é? Jó diz assim, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Glória a Deus, pela misericórdia, pela compreensão, pela bondade de Deus. Mas há mais uma coisa, há um quarto, um quinto e um sexto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês através desta declaração. Primeiro, há um paradoxo. Como é que um homem, que a Bíblia diz que não havia semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, como é que esse homem pode olhar e dizer assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem? Parece haver um paradoxo aí, não é? Parece que há algo aí que não está casando. Porque este homem, como é que este homem se desenvolveu? Como é que este homem desenvolveu todas estas qualidades sem nunca ter visto a Deus? Lembra que um dia Jesus disse a Tomé, Tomé, você é bem-aventurado porque você viu e creu. Mas ele vai dizer, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu não vi, você não viu. Nós ainda não vimos o Senhor Jesus encarnado. Nós ainda não vimos o Senhor Jesus com o corpo glorificado. Nós ainda não vimos o céu. João um dia foi tomado lá no Apocalipse e ele foi levado ao céu. Nós ainda não passamos por isso, mas nós cremos piamente que o Senhor vai voltar e Ele vai nos levar para morar com Ele no céu, e que o céu é um lugar maravilhoso, que eu vou passar a minha eternidade nesse lugar. E talvez alguns pensem assim, mas o que nós vamos ficar fazendo lá na eternidade? Então, meus irmãos, nós não falamos de um Deus que é infinito, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, e isso já me fez ser um homem de Deus, isso já me fez ser alguém íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero passar a eternidade nesse lugar, olhando o meu Deus, conhecendo cada vez mais a esse Deus tão maravilhoso. A quinta característica que Jó demonstra é o arrependimento. Presta atenção, o que ele está dizendo é que arrependimento é uma característica, não é aquela característica de quem muito peca. Às vezes a gente acha que quem muito peca, quantas vezes você não prometeu para Deus? Você caiu num determinado pecado e você prometeu, nunca mais eu vou fazer isso. Mas aí passa um tempo e de repente você se vê fazendo aquilo.
não é? Porque a nossa natureza humana é um trabalhar de Deus, é um processo, é um amadurecimento. Deus vai trabalhando no seu coração, Deus vai te moldando. E eu digo a vocês, e olha que agora eu posso me valer disso, aos meus 50 anos eu já não penso mais como eu pensava com os 40. Não é bonitinho? Eu nunca pensei que fosse chegar nisso. Mas a maturidade, está aqui Jorge, os cabelos brancos dele não denunciam, né? Tem mais irmãos aqui de cabelo branco. Ontem minha mulher fez uma graça, passou uma tinta preta no meu cabelo. Glória a Deus. É porque cada cabelo branco é uma guerra, né? Que nós vamos travando com a morte, né? No caso do Jorge, aí tem um exército travando uma guerra com ele. No meu apareceu uns atrevidos travando uma guerra comigo, minha mulher correu lá e os afugentou. Ela falou, deixa eu pintar seu cabelo. Glória a Deus. Mas veja, Jó está dizendo para nós o seguinte, ele está dizendo que o perdão não é para aquele que muito peca. O perdão experimenta arrependimento, aquele que mais se achega a Deus, aquele que mais se aproxima de Deus. Este é o segredo do perdão, é você estar mais perto de Deus, porque quando nós estamos bem pertinho de Deus, todos nós sentimos algo, o peso da santidade é muito forte. Então, nós nos damos conta do quanto nós somos pecadores. Mas pastor, eu não peco. Você, às vezes, não peca deliberadamente, meu irmão, mas nós pecamos até inconscientemente, e você só vai perceber isso à medida que você está bem pertinho de Deus, porque a santidade de Deus, a Bíblia fala que até os serafins cobrem os olhos com as suas asas diante de Deus. É por isso que Jó vai dizer, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que declaração linda que esse homem faz. E aí, há algo mais impactante ainda, que eu quero comentar com vocês, que ele não disse. Não consta da declaração dele do capítulo 42, mas há algo mais impactante ainda para a nossa vida. É que quando ele faz essa confissão, quando ele diz que ele se abomina no pó e na cinza, quando ele diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora que os olhos dele estavam vendo a Deus, quando ele diz que bem sei que tudo podes, nenhum dos teus propósitos pode ser ofuscado, pode ser negado, o que ele está dizendo, tudo isso que ele está falando, presta atenção, ele continua falido, ele continua enlutado e ele continua enfermo. Nada mudou. Ele não deixou de ser enfermo, ele não deixou de chorar a morte dos seus filhos e ele não recuperou os seus bens ainda. Tudo que ele está falando, tudo que ele está passando, ele está vivendo ainda naquele opróbrio daqueles dias, com um caquinho de telha se coçando, e ele está dizendo para Deus, eu sei que tudo podes, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, eu falei de coisas maravilhosas, coisas que eu não entendia. Ele está dizendo para Deus, tudo isso, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. A sua vida não havia mudado em nada, e isso para mim é muito impactante. Então eu pergunto a cada um de vocês, o que mudou para que Jó saísse do capítulo 4 ao capítulo 37, que ele estava só se defendendo, se defendendo, se defendendo. O que mudou na vida de Jó para ele chegar no capítulo 42 e dizer estas palavras tão lindas? Eu creio que o que mudou foi ele ter voltado a ouvir a voz de Deus e a ser lembrado daquilo que ele estava tão acostumado. Ele conhecia Deus e ele servia a Deus por quem Deus era e não por aquilo que Deus dava a ele. Ele começou a ouvir e lembrar, porque do capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus vai falar quem ele é. E a hora que ele começa a ouvir, ele começa a ser ministrado e lembrar quem Deus é, aquilo vai enchendo Jó, vai enchendo Jó. Ou seja, ele nunca serviu a Deus por interesse, meus irmãos. Ele sempre serviu a Deus por aquilo que Deus é, mas sem perceber, as circunstâncias estavam ofuscando a visão de Jó. E isso passa conosco, sem perceber muitas vezes. Aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, é alguém que perde um emprego, é alguém que não consegue dar conta do seu orçamento do mês, ou é alguém que é acometido de uma enfermidade, ou é alguém que perde um parente, um ente querido, um amigo, ou é algum outro
outro episódio qualquer da vida, coisas circunstanciais da vida, aquilo que acontece no dia a dia da vida, não é? E às vezes as pessoas, por conta disso, a sua visão fica ofuscada, e elas deixam de ver Deus como verdadeiramente Deus é. Elas deixam de enxergar esse Deus que é capaz de segurar na concha da sua mão os oceanos, ela deixa de olhar um Deus que pesa os montes em balança de precisão como se pesa ouro, ela deixa de ver um Deus que chama todas as estrelas, e porque na sua força e no seu poder todas comparecem, uma a uma, e se apresentam a Ele. Ela deixa de olhar esse Deus, porque as suas circunstâncias vão embaçando a sua vida, os seus olhos. Então veja que o caminho para que isso mude na nossa vida, o caminho para que a gente deixe de olhar as circunstâncias e a gente comece a fazer com que nos nossos olhos essa declaração se torne uma verdade, meus irmãos, é o caminho da torre. É o caminho de nós buscarmos a Deus, de nós entrarmos naquele lugar secreto, de nós nos colocarmos ali e dizer, como disse Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quando Deus fala com Jó, toda a sua vida muda. Ele não deixa de estar enfermo, ele não deixa de estar enlutado, ele não deixa de estar, perdeu em colapso financeiro. Mas a palavra de Deus fala que a vida de Jó mudou. Mudou em que sentido? Ele voltou a ver quem verdadeiramente Deus era. Então entenda, quando nós podemos detectar os nossos obstáculos, ou seja, quais são as lutas que estão te afastando de Deus. Às vezes você perde o seu sono por causa do seu documento. Às vezes você acorda no meio da madrugada se perguntando o que vai ser de mim, porque eu preciso de um visto para esse país. É possível que hoje muitos que estão aqui entre nós já são até cidadãos, mas passaram por isso. Se você perguntar para esses irmãos, seria bom que os mais jovens, ou aqueles que estão passando agora, conversassem com aqueles que já passaram por isso. Porque nós temos pessoas aqui no nosso meio que enfrentaram tudo que você pode imaginar de luta. Pessoas que tinham tudo para dar errado e deram certo. Porque eles aprenderam no Senhor a olhar para Deus, a entender que eles estavam aqui por um propósito de Deus. E se você está aqui por um propósito de Deus, e eu creio que você assim aqui está por um propósito maior, um propósito de Deus, se realmente você confiar em Deus, aprender a entregar a sua vida a Deus, a andar na presença desse Deus como Jó, certamente Deus fará a diferença na sua vida. Então, a você que muitas vezes acorda na madrugada, você que às vezes perde o seu sono, preocupado com as suas lutas, essas lutas não podem te afastar de Deus, meus irmãos. Essas lutas que nós passamos, elas não podem nos afastar dos irmãos, nos tirar do GE, nos tirar da igreja. Às vezes, eu estou desanimado, não vou para a igreja porque eu fiquei desanimado, ou eu não vou ao GE, os irmãos me convidaram, mas eu não vou porque eu estou desanimado. Meu irmão, não faça isso não. Não deixe com que as circunstâncias te afastem. Detecte os teus problemas. Mais do que isso, reencontre o seu posicionamento em Deus. Olha, Jó está dizendo assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quantas vezes nós, diante dessas circunstâncias todas, é como se nós conhecêssemos a Deus só de ouvir falar. Deus quer se revelar a você, meu irmão. Deus quer se revelar a cada um de nós. Se você perguntar para esses irmãos que estão conosco há mais tempo, irmãos que chegaram aqui debaixo de tanta dificuldade, irmãos que venceram, converse com esses irmãos e você vai ver como Deus foi com eles, como Deus os ajudou. E eu quero lhe lembrar, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente, é o mesmo Deus que vai operar no futuro. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que operou na vida do seu irmão é o mesmo Deus que vai operar na sua vida. Então preste atenção, nós precisamos nos reencontrar o nosso posicionamento e precisamos desenvolver uma esperança profética. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, o meu Redentor vive, e no último dia ele se levantará. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas essas coisas, Jó não pecou com os seus lábios. Jó, eu quero lhe dizer, para nós encerrarmos esta mensagem, e que isso fique gravado na tábua do seu coração, Jó mudou
antes das circunstâncias mudarem. Que todos nós possamos mudar, meus irmãos, antes das circunstâncias mudarem na nossa vida. Jó não tinha nada, Jó continuava enfermo, falido e enlutado, mas ele olha para Deus e ele fala: eu sei, eu bem sei que o Senhor tudo podes. Aleluia, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas para mim. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Meus irmãos, não esperem as circunstâncias mudarem. Mude você, porque quando você mudar, certamente você vai fazer um impacto nessa geração. E todas as circunstâncias vão mudar também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estarmos na igreja. Como é bom nós sermos alimentados pela palavra de Deus. Como é bom nós aprendermos. E agora eu quero lhe fazer também um convite. Pegue o livro de Jó para ler. Leia o livro de Jó numa sentada só, ou seja, pega aí um sábado de manhã e leia Jó já os 42 capítulos num dia só. Você vai entender agora tudo aquilo que você talvez tinha mais dificuldade para entender. Assista novamente esta mensagem, aproveite e compartilhe esta mensagem com outras pessoas e anime as pessoas a lerem o livro de Jó. O livro de Jó é fantástico, é um livro maravilhoso. Toda a Bíblia é linda, toda a Bíblia é maravilhosa. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presente, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque nesta manhã pudemos ser ministrados pela Tua palavra. Pudemos aprender, Senhor, com a vida desse homem, desse Teu servo chamado Jó. Sem perceber, ó Deus, ele disse: quem sabe as minhas palavras fiquem gravadas num livro. E ficaram mesmo, Senhor, e chegaram a nós, e têm nos alimentado, e têm transformado vidas nessa terra. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos. Que esta palavra que foi ministrada nesta manhã possa entrar ao coração de cada um deles, ó Deus. E que o Senhor possa fazer de nós aquilo que o Senhor fez na vida do teu servo Jó. Que nós possamos ser esses modelos de homens de Deus. Que não haja outro semelhante a nós. Que nós sejamos íntegro, reto, tementes a Deus, que se desvia do mal. Que o Senhor possa nos transformar nesta manhã. Que as circunstâncias desta vida, Senhor, não nos paralisem, não ofusquem a nossa visão, que nós possamos fazer, Senhor, como está lá no profeta Abacuque, que possamos nos colocar nesse lugar de torre, possamos te buscar, orar, Senhor, para ver aquilo que o Senhor falará conosco, porque nós sabemos que haverá um dia em que o Senhor se levantará, e o Senhor há de falar, e as tuas palavras, Senhor, inundarão esta terra, Senhor. Nós cremos em cada uma das verdades que estão contidas neste livro, na Bíblia Sagrada. Eu quero te pedir por cada um dos meus irmãos, pela luta que eles estão passando, pelos problemas que eles estão enfrentando, que hoje, Senhor, através desta palavra, eles no seu coração encontrem forças no Senhor, para seguir a caminhada, para não se deixar parar, para não permitir que essa obra fique incompleta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, renova as forças da tua igreja, Senhor. Levanta aqui nesse lugar homens e mulheres como Jó, homens e mulheres de Deus que não desistiram, homens e mulheres de Deus, Senhor, que eu creio grande é a tua obra sobre a vida deles, Pai. E aqueles que hoje estão passando por momentos de luta, de circunstâncias, em nome de Jesus eu quero profetizar sobre eles. Senhor, chegará o tempo, Pai, da prosperidade, chegará o tempo, Senhor, da abundância, chegará o tempo da resposta, chegará o tempo, ó Deus, em que a tua mão se moverá sobre cada um deles, ó Pai, e eles verão com os seus olhos e dirão como Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.